Nesse vídeo eu vou mostrar a aplicabilidade real do CodeGen, tá? Em um ambiente, uma situação totalmente real, onde que eu vou pegar um formulário específico dessa aplicação aqui, com as suas particularidades, e fazer a integração com a troca de informação com uma base de dados na web. Tá? Então eu vou fazer o login na aplicação. Vou escolher esse formulário aqui, ó, o despachante aduaneiro. Observe que já tem alguns objetos. Ele está vinculado à tabela de despachantes. Nós temos aqui a tabela de despachante. O seu autonumeração, seus campos. E aqui nós já temos alguns botões que coincidem com o mesmo nome que nós temos lá dentro do CodeGen. Então o que nós vamos fazer nesse caso aqui? Eu vou automatizar o processo de criação da API e da codificação, e não vou deixar ele fazer algumas atribuições aqui dentro desse formulário, ok? Então vamos lá. Vou carregar a database, despachante, vou carregar o meu front-end, eu tenho aqui despachante, minha tabela, meus campos, meu formulário. Dentro da minha tabela eu tenho um campo de controle chamado DTProc. Esse campo, quando ele não existe, ele é criado pelo CodeGen. Qual a finalidade dele? Armazenar a data em que o registro é modificado, ou incluído, ou alterado. Tá? Então toda vez que ele executa um evento, ele grava a data dentro desse campo. Tá? Pode ser data e horário. Eu trabalho só com o processo de data para simplificar o processo. Então aqui que eu vou fazer, em vez de clicar em codificação automática, eu vou fazer os processos separado. Tá? Vou mandar criar a base de dados na web. Tá? Essa base de dados já existe, então ele vai me dar um retorno aqui sobre a base de dados. Observe aqui que ele cria o arquivo PHP para criar a base de dados, vai subir, publicar e rodar esse arquivo. Como eu informei, a base de dados já existe, tá vendo aqui, ó? Ele me deu essa informação. Ok? Então aqui agora eu vou API codificar. Então ele vai criar todas as codificações da parte PHP do processo, que são as APIs. Então aqui ele vai criar 1, 2, 3, 4, 5 APIs e publicar elas na web para a gente. Então vou clicar em API codificar. Por que nós temos esses processos separados? Porque eu preciso editar parcialmente o meu formulário. Eu já tenho alguns objetos nele lá, que se eu clicar em codificação automática, ele vai realizar todo o processo e vai entrar em conflito. Então nós vamos realizar o processo separadamente. Tá? Construiu as APIs. Observa que eu posso testar a API aqui. Ele me retornou isso aqui, tá vendo? Porque já tem dados lá na minha base de dados. Então quando ele retorna um colchete vazio ou informação, quer dizer que a API ela está funcionando corretamente. Aqui ele trouxe para mim todos os registros, tá vendo? E agora eu vou codificar o meu formulário. Tá? Como eu vou codificar o meu formulário, eu não vou em autocodificar, porque eu tenho eventos que já estão presentes dentro do meu formulário.
Então eu tenho que fazer o processo manual. Então eu vou omitir a parte de botões do formulário e vou começar a partir dessa opção aqui, ó. Eventos do formulário, codificar. Ele abre, analisa, faz o processo. Aqui ele me mostra o código VBA que ele criou e imputou dentro do formulário. Vou aqui para o próximo, sincronizar dados do dia. E assim eu vou até concluir todos os eventos. Vou pular o tratar de JSON, porque ele a gente realiza só uma única vez. E eu já realizei esse processo nessa aplicação. E pronto, a codificação do meu formulário foi feita. Então vamos voltar na aplicação. E vamos agora para os ajustes finos. Vou dar um depurar e compilar. Obrigatoriamente ele vai me dar um erro, porque eu não tenho um objeto específico aqui. Esse objeto aqui, que ele criou automaticamente. Mas ele já está aqui com outro nome, então eu vou renomear. Vou dar outro depurar e compilar. Ele me dá esse erro aqui no Option Compare Database, porque ele fica mal posicionado. Eu posso excluir ou levar ele para o início do código. Depurar e compilar. Tudo funcionando. Agora eu vou para meus ajustes finos. Eu não trabalho com erro Resume Nest. Eu trabalho com a ferramenta aqui que cria o tratamento de erro dentro da minha padronização. E eu numero as linhas. Então eu vou fazer isso agora para todos os meus eventos. Vou tratar eles. Vou tirar o erro Resume Nest. Eu tenho mais dois eventos aqui que são eventos de sincronização que está em fechar formulário. Pronto. Vamos dar um depurar, compilar. O processo está feito. Aqui no novo, eu tenho o código da empresa aqui, que eu utilizo a geração do que vem da web. Então eu tenho que fazer um ajuste fino aqui para mim. Aqui onde eu vou falar que ao salvar, ele vai pegar o ID que ele trouxe da web e transformar numa codificação para mim. Então, if not snow, é código da empresa, or é código da empresa, or me id despachante menor ou igual a 0. Tem format
uma ID despachante, que é o que ele vai trazer da web para mim. End if. E pronto. Terminei os meus ajustes finos. Então vou salvar agora. Eu tenho aqui na minha tabela de despachantes e tirar a autonumeração, porque esse código aqui vai vir da web. Como eu já tenho um dado na web, eu vou mandar sincronizar dados. Como eu tenho um dado na web, vou mandar sincronizar dados. Ele vai trazer as informações da web para mim. Tá? Vejam que não carrego essa lista aqui, porque eu ainda não fiz um outro ajuste fino meu aqui na minha aplicação. Se eu clicar em limpar aqui, ele vai carregar. Então, aqui no sincronizar, eu vou habilitar esse processo aqui, ó. Minha lista require. Ele poder atualizar a minha lista, minha caixa de listagem lateral. Prontinho. Se eu apagar aqui, mandar sincronizar, ele vai trazer os dados novamente. São os mesmos dados que estão na web. Observe que agora eu vou criar um novo registro e ele vai a partir do próximo aqui. Então vou vir em novo. Ele já criou e reservou o registro para mim aqui na web, o 3. Trouxe aqui para mim. E na hora que eu digitar as minhas informações, ele vai salvar para mim essa informação. Eu digitei aqui, ó, errado. Regivan já foi atualizado aqui na web. Se eu digitar outras informações aqui, ele vai completar para mim. E com isso a gente está com o processo completo. Como deu um erro no evento que escrevi errado, vamos corrigir aqui o processo. Então, para ele poder pegar o registro aqui. São códigos que o programador tem que tratar melhor de acordo com a sua necessidade. O objetivo da ferramenta é escrever a parte bruta, tá? Que, como vocês podem ver, são muitos códigos.
pela logística, o usuário tem que clicar em novo, mas vamos colocar que eventualmente ele esqueceu de clicar em novo ou simplesmente navegou no registro aqui. Vou fazer o processo normal, como é corriqueiro de usuário fazer. Mas na hora que eu clicar em salvar, ele vai fazer o processo de codificação para mim novamente. Tá? Observem que ele gerou esse erro aqui, ó, índice de chave primária não em null. Então, vamos fazer um outro ajuste aqui na nossa tabela, para garantir que isso não aconteça com o usuário. Vamos colocar aqui um valor padrão 0. Com isso nós vamos garantir que o usuário não consiga realizar certas operações na aplicação e comprometer os dados. Então aqui vamos supor que o usuário não clicou no botão novo, veio aqui e digitou diretamente, gravou os dados. Por que ele gravou os dados? Porque nós temos criado um número lá, o 0, ok? Então vou clicar em salvar agora. Observa que ele já codificou para mim o registro 4. Então ele passou por cima do erro do usuário. Tá? É claro que aqui eu não fiz o tratamento como deveria para ele poder pegar o que foi passado na web. Mas então a gente trata isso aqui agora. No evento salvar, nós vamos tirar essa propriedade aqui. Vamos colocar um else aqui. Ou talvez a gente pode até tirar, não acredito que tem necessidade desse if aqui. E agora ele fez a devida correção e ainda atualizou a informação na web aqui. Então com isso, com essas contingências, ainda evitamos que o usuário consiga fazer alguma operação indevida na aplicação. Tá? Então esse formulário aqui ele já está online e web. Se eu apagar os registros aqui, e mandar sincronizar, ele vai trazer todos os registros. E eu posso mandar sincronizar só os registros do dia, que é o objetivo do sincronizar hoje, trazer só o que foi editado hoje. Então foi só esses dois registros, onde eu tenho 3 na tabela web. E se eu fizer alguma modificação específica aqui, no registro e salvar, e mandar sincronizar, todos, ele vai trazer o registro atualizado para mim. Em um próximo vídeo, vou fazer mais demonstrações com relação à aplicação, a ferramenta KSD Code Gen.